Exclusivo! Paulinho e Corinthians encerra as negociações. Volante deixará Corinthians. 6 reforços para o Timão. A lista de Antônio Oliveira aumenta. Novidades no caso de Eric Pulga e venda de Wesley. E o chapéu que o Corinthians tenta dar na titia Leila. Tudo isso nesse Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E eu vou começar o boletim de hoje falando de Paulinho. Corinthians e Paulinho encerram conversas por renovação e o volante vai deixar o clube. O Paulinho, inclusive, deve se despedir do Timão em coletiva de imprensa ainda nesta semana. O volante Paulinho vai deixar o Corinthians no final do seu contrato. O clube e o jogador não chegaram a acordo pela renovação do vínculo que se encerra no final de junho e já encerraram as negociações por uma extensão contratual. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e foi confirmada pela Itatiaia. A reportagem já havia ainda informado nas últimas semanas de que Paulinho e Corinthians encontraram dificuldades para emparelhar os termos de renovação de contrato. A Itatiaia ainda apurou que Paulinho será relacionado normalmente para o duelo diante do Racing do Uruguai. A tendência é que, no decorrer da semana, o camisa 8 conceda a entrevista coletiva para se despedir oficialmente do Corinthians. Desde que congelou as negociações para renovar com o Corinthians, Paulinho recebeu procuras de clubes brasileiros e internacionais. Entre os interessados estão o Gamba Osaka e Kashiwa Reysol, ambos do futebol japonês. Paulinho deixará o Corinthians como um dos grandes jogadores da história do clube. Ele foi titular e peça-chave nas conquistas da Libertadores e do Mundial, ambos em 2012, e do Campeonato Brasileiro de 2011. Essa notícia chega pelo portal Itatiaia e ainda no itatiaia.com.br, 5 a 6 reforços. Antônio Oliveira começa a planejar a janela de reforços. Treinador do Timão vê necessidade por novos jogadores para o decorrer da temporada. O Corinthians já começou a se movimentar nos bastidores para a próxima janela de transferências, que abrir-se-á em julho. O técnico Antônio Oliveira vê a necessidade de 5 a 6 contratações para aumentar o nível competitivo da equipe. De acordo com o treinador português, o Timão só será possível competir em todos os campeonatos caso o clube se reforce na janela do meio do ano. No calendário alvinegro, há a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Nas falas de Antônio Oliveira, abre aspas, temos que estar alinhados com a direção e tenho que mostrar a realidade. Temos trabalhado, não tenho dinheiro para buscar jogadores. Precisamos ver realidade e as nossas necessidades. O elenco é bom, precisa de reajustes para competir nas 3 frentes. Nessa perspectiva, um conjunto de 5 ou 6 jogadores para agregar e nos deixar mais fortes. A próxima janela de transferências é vital ao que queremos para a temporada. Não podemos nos iludir. Estou aqui porque algo não correu bem. Nunca falei disso, a equipe está ganhando nas competições todas, mas nunca usei como desculpa, falo da realidade. É uma equipe nova, sem continuidade de projeto, uma reestruturação total. O próprio Carlos Miguel estava no elenco e não jogava. Hoje em dia, nem o Maicon temos, só o Fagner, Yuri Alberto e Romero. É uma reestruturação clara, com novos jogadores e relações, temos que perceber isso. Por isso, os reajustes devem ser feitos na janela, para nos tornarmos mais competitivos e nos prepararmos para as 3 frentes. Jogar de 3 em 3 dias é algo desafiante, fecha aspas, acrescentou o técnico português em entrevista ao UOL. O prazo para a contratação dos jogadores será entre os começos de julho e setembro. O Timão já monitora possíveis nomes no mercado e promove reuniões periódicas entre diretoria e comissão técnica para definir os alvos. Entre os nomes relacionados para uma possível chegada ao Timão está o de Lamela, o de Hernani, que atua no Parma, Gabigol do Flamengo, Daverson e Denilson, que ambos são do Cuiabá, Michael e Eric Pulga. Eu quero saber de você, fiel torcedor, qual destes nomes, qual desses jogadores você gostaria de ver no Timão? Deixe nos comentários. E falando em Eric Pulga, nova decisão reaproxima Corinthians de reforços e Eric Pulga pode ser o primeiro. Augusto Melo age nos bastidores para corrigir problemas do passado e mira exemplo negativo do Santos para turbinar negociações. O Corinthians volta aos gramados na terça-feira, dia 28, para o duelo diante do Racing do Uruguai em partida realizada na Neoquímica Arena. O confronto marca a disputa pela primeira colocação do Grupo F da Copa Sul-Americana, já que a equipe uruguaia está na liderança com apenas 1 ponto de diferença para o Corinthians. No entanto,
Além das preparações esportivas, o clube vivencia dias de bastidores agitados. Isso porque há um impasse político nos bastidores e a administração de Augusto Melo passa por inúmeros questionamentos. Neste contexto, um dos casos emblemáticos foi a saída de Lucas Veríssimo, zagueiro que teve uma curta passagem pelo clube, mas acabou não permanecendo justamente por um erro de comunicação com o empresário Paulo Pitombeira, que agencia a carreira do jogador. Augusto Melo assumiu a culpa pelo problema e o caso serviu para uma mudança na postura do clube no mercado. Segundo a apuração do jornalista Fábio Lázaro e Rafael Marçom, do Portal Lance, a estratégia é se reaproximar de alguns empresários para não ter problemas em negociações na próxima janela de negociações que abre em julho. Desta forma, o Timão liga o alerta para não cometer o mesmo erro do Santos, que, durante a gestão de Andrés Rueda, cortou comissões de empresários e acabou afastando profissionais do contato com a Vila Belmiro. Tal situação prejudicou o clube nas negociações, perdendo diversos jogadores que interessavam para rivais. Sem poder contar com reforços adequados, o Santos acabou rebaixado com um elenco muito abaixo do nível competitivo. Para afastar o risco, Augusto Melo realiza reuniões com empresários que tiveram atritos recentes com o Corinthians, como é o caso do próprio Pitombeira, que inclusive, após o desentendimento, havia acionado o Coringão na justiça por algumas dívidas antigas. Mas ainda assim, de acordo com a reportagem do Lance, a conversa com o presidente do Corinthians acabou amenizando o mal-estar e a decisão do empresário em levar o caso à justiça foi refogado. Vale lembrar que Paulo Pitombeira é empresário de Eric Puga, meia do Ceará, que entrou no radar do Corinthians e que já conversa com o clube sobre uma possível transferência na próxima janela de transferências, além de uma nova abordagem com que profissionais que agenciam seus interesses no mercado da bola. O Corinthians também se movimenta para segurar alguns jogadores fundamentais para o esquema tático de Antônio Oliveira. Neste ponto está o Breno Bidon. Embora o clube admita que o atacante Wesley pode ser negociado, o volante Breno Bidon deverá ser mantido. No entanto, para evitar saídas que possam complicar o Corinthians no restante da temporada, a direção está de olho nas movimentações sobre o zagueiro Murilo. O jogador pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas despertou interesse em gigantes da Europa. Contudo, sua negociação pode turbinar os cofres do Parque São Jorge, por conta dos 10% que manteve sobre os direitos do jogador, bem como o mecanismo de solidariedade da FIFA, caso seja a negociação com o Corinthians ganhe lastro e segurança para tentar barrar a saída de jogadores importantes. A notícia chega pelo portal Bola VIP. E ainda no Bola VIP, Corinthians se aproxima da Liga Forte União e pode superar acordo milionário de Leila Pereira. O Timão vem negociando nos bastidores os acordos pelos direitos de transmissão do Brasileirão e pode ser maior do que 220 milhões de reais. O Corinthians vem convivendo com problemas nos bastidores, porém, em meio a isso, o presidente Augusto Melo vem tentando fechar novos acordos para conseguir coisas boas nos bastidores e que isso acabe, de alguma maneira, refletindo no elenco de Antônio Oliveira. Inclusive, o mandatário corintiano tem uma reunião marcada com a Emirates em busca dos naming rights da Arena Neoquímica. Porém, uma informação revelou que o negócio provavelmente não deverá acontecer. Entretanto, uma outra situação pode tomar um caminho exatamente inverso. Isso porque, segundo o jornalista Rodrigo Vessone, do Meu Timão, revelou que o clube paulista se reaproximou da Liga Forte União e está perto de fechar o acordo pelos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. Ainda assim, a Libra segue conversando com o Timão, mas a tendência é que a parceria seja sacramentada com a LFU, até pelos valores envolvidos que chamam a atenção em comparação a outros times. Conforme a apuração da identidade corintiana, os valores ultrapassariam a casa dos 220 milhões de reais por ano. Fazendo um cálculo em cima dos 5 anos até 2029, isso passaria a bagatela de 1 bilhão de reais. O próprio veículo de comunicação divulgou, através de suas redes sociais, que o anúncio da Liga Forte União deve ser feito ainda nesta segunda-feira, dia 27, colocando fim em todo o imbróglio. Vale salientar que Augusto Melo foi o dirigente que mais esticou a definição sobre esse cenário. No começo do ano, mesmo com a maioria dos clubes fechando com a Libra, ele decidiu dar um passo para trás e estudar todas, eu repito, todas as possibilidades. Caso feche mesmo e no valor citado, o Timão poderá ser o time que mais receberá pelos direitos de transmissão, ultrapassando o Flamengo, que, segundo a publicação do All Sport, vai receber exatamente 220 milhões de reais. Inclusive, o Corinthians iria superar o seu maior rival nesse sentido,
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fechou um acordo com a Libra e ainda, segundo o UOL, a equipe receberá 202 milhões de reais por ano. Ambas as notícias chegam pelo portal bolavip.com. E essas foram as notícias de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Não se esqueça de participar também nos comentários. Estou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, obrigado.